noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa em uma quarta-feira de Clássico Grenal. A partir das 9h45, as equipes em campo em busca da classificação. Claro, o Grêmio muito bem encaminhado para disputar na próxima fase uma vaga na decisão do Campeonato Gaúcho contra o Avenida. Independente de quem passar, se Internacional ou Grêmio ou Internacional, a tendência é o Grêmio pela vantagem que obteve no primeiro jogo. A decisão, a partida decisiva da semifinal do Campeonato Gaúcho será em Porto Alegre, porque o Avenida, mesmo antes de Grêmio e Internacional entrarem em campo por esse duelo das quartas de final, o Avenida tem uma pontuação inferior tanto ao Grêmio quanto ao Inter. Portanto, o Avenida já sabe que no final de semana, domingo, 4 horas da tarde, terá um jogo no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz, e no meio da próxima semana, em Porto Alegre. Aí não se sabe se na Arena ou se no Beira-Rio. O Avenida decide, com o representante da capital, o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho. Os outros 2 jogos das quartas de final serão realizados na quinta-feira. Então hoje uma dedicação exclusiva de todas as atenções, como não poderia ser diferente, para o Clássico Grenal. Do outro lado da chave, até para situar bem o nosso telespectador, tem Brasil de Pelotas e São Luís de Juí. Jogo no Bento Freitas, em Pelotas, às 7h30. Então amanhã, em meio ao Cadeira Cativa, estaremos atualizando os resultados, em especial o resultado dessa partida, os lances da partida. Primeiro jogo que foi lá em Juí, terminou empatado 1-1. E fechando as quartas de final, São José e Veranópolis no Paço da Areia, amanhã, 9h30 da noite. O Veranópolis ganhou o primeiro jogo por 1-0 e tem esta vantagem. No caso do Clássico Grenal, o Grêmio ganhou por 3-0. Isso significa que, se o Inter hoje devolver o placar de 3-0, decisão nos pênaltis. Caso o Grêmio marque um gol, pelo menos no Beira-Rio, o Inter precisa ganhar de uma diferença de 4 gols. Então, se o Grêmio marcar 1 e o Internacional marcar 4, terão empatado no duelo 4-4, mas pelo gol marcado fora, o Grêmio passa. Então, se o Grêmio marcar um gol, o Inter precisa marcar 5 gols. Tem que fazer uma diferença que o Inter não ganha um Clássico Grenal por esta diferença de 4 gols desde a inauguração do Olímpico. Mas isso não significa, secretário Roberto Tits, que o jogo está decidido, né? Boa noite. Boa noite, Maurício. Não, o jogo não está decidido, por consequência, a classificação também não. Evidentemente que está muito bem encaminhada pelo Grêmio. Acredito que a classificação deva vir naturalmente. Vi com atenção e compreensão o que foram dito tanto por gremistas e colorados e acredito que o diálogo de ambos é um diálogo de respeito, é um diálogo de possibilidades. Mas, de fato, né, o esporte nos ensina que reverter uma situação como essa é muito difícil. É uma situação complicada para o Inter, que não conta com novas peças. O Odair não tem jogadores que já estavam de fora do Clássico Grenal do final de semana, seguem de fora. São os casos do Danilo Fernandes, do Klaus, do Wendel, que quer queiram, quer não, por mais que o Iago esteja bem, o Wendel iniciou o ano como titular e era o titular. E tem uma experiência de Grenal, já tem um currículo nas costas. Tem uma bagagem maior que o Iago, né? Não conta em especial com Damião e William Potker. Esses dois fazem muita falta. Acho que, Maurício, o grande problema do Inter é esse, na minha avaliação. Acho que o problema da construção da equipe do Inter não é essa. Não falo de Grenal, eu falo do Inter para toda a temporada. Eu não sei a situação real dos 2 goleiros, quem é ou quem será titular, e não entendo essa zaga do Inter, com o Klaus ou com o Moledo, não importa, como sendo uma estrutura de defesa para um time que vai jogar, por exemplo, um campeonato brasileiro. Então, como concepção, eu acho que o grande problema do Inter é a estrutura defensiva. Agora, especificamente para esse Grenal, eu acho que o grande problema do Inter é a falta do Damião e do Potker. Eu não tenho dúvida disso. O Damião é um cara que seguraria lá em cima, é um cara que faz gol, que é uma falha do Grêmio, é um cara bom de bola aérea. O Potker botando uma correria ali, certamente causaria um problema na ala esquerda do Grêmio. Então, eu vejo
Como Grenal uma situação e como Inter outra. Como Grenal, acho que a grande dificuldade do Inter é realmente não ter lá na frente finalizadores e pessoas em condições. Tanto que, apesar do primeiro tempo muito bom do Inter no primeiro Grenal, na verdade foram de novo bolas aéreas, né? Então, acredito que o problema do Inter realmente é ofensivo. Principalmente, desculpe, né? Claro. Principalmente porque o Inter precisa fazer gol. Quer dizer, soma-se a isso o fato de que hoje precisa fazer gol. E aí vem aquele pensamento e aquela dúvida que certamente passa ou passou pela cabeça do Odair. Eu digo passou porque certamente ele já tem a equipe escalada, ele já conversou com a comissão técnica, já definiu quem serão os 11 iniciais. Só que aí tem aquele pensamento. Por um lado, tem que marcar gols. Só que jogar aberto contra o Grêmio é dar a faca e o queijo pro Renato para encaminhar mais um resultado elástico, né? Eu analiso... É fácil analisar o jogo que passou e aí também é fácil sentar aqui e colocar qualquer pitaco, né? A mais ou a menos no Grenal. Mas a opção do Inter no jogo, no primeiro Grenal, de jogar fechado e valorizar a bola aérea, cavar uma falta, enfim, e segurar o time do Grêmio, era uma opção de um tempo só, não era uma opção para 90 minutos, tanto que acabou o gás e acho que as substituições também não foram boas, jogadores novos que nem vestiram ainda a camisa do Inter, já entrar, se quer causar uma surpresa, que cause então no segundo jogo, mas não num jogo já que tu está perdendo por 2-0, quando começaram as substituições. Colocar o D'Alessandro Armando ali na esquerda, quase como um ala, eu achei muito estranho aquilo, a não ser que fosse uma ideia fantástica de segurar o Grêmio, de fazer um gol, e de fato o Inter poderia ter feito esse gol no primeiro tempo, e aí pensar em mudar para o segundo, porque aquela estratégia para o primeiro jogo inteiro não daria, como de fato não deu. E não foi porque o Grêmio fez gol aos 45 minutos, é porque o Grêmio realmente conseguiu encontrar aquilo que faz de melhor, que é bater bola e entrar na área tabelando, e foi um gol com a cara do Grêmio. Para esse Grenal, eu já vejo, concordo contigo, Maurício, o Inter precisa ter uma iniciativa diferente. O que vai fazer a diferença hoje, na minha avaliação, é vestiário. O Inter precisa ganhar, o Inter vai ter a torcida e o Inter quer dar uma satisfação para a torcida. Então, de alguma forma ou de outra, o Inter precisará fazer um gol. E quem precisa fazer um gol tem que ter uma postura diferente. Vai ser um Grenal diferente, até porque a carga, o peso dele é um pouco diferente. Querendo ou não, o jogador sabe que a classificação, a desclassificação, jogador do Inter, a desclassificação ele já tem. Ele já tem a desclassificação, já está no colo dele. Ele precisa agora fazer algo para classificar. O torcedor pode participar conosco aqui desse Cadeira Cativa especial, acompanhando as informações de tudo o que acontece no entorno do Beira-Rio. Esperamos não ter que noticiar aqui nenhum caso de violência, de confronto entre torcidas, porque não leva a nada. Hoje, por exemplo, o Grêmio divulgou, salvo engano, foram 70 cadeiras que foram arrancadas do setor da torcida do Inter e arremessadas tanto para o setor onde estava a torcida do Grêmio, quanto para o setor da torcida mista. E quem vai pagar a conta é o Inter. Assim como se o torcedor gremista hoje arrancar uma cadeira do Beira-Rio para jogar na torcida adversária ou para jogar na torcida mista, que estará embaixo da torcida do Grêmio nesse clássico, o torcedor que fizer isso, primeiro que ele vai ter um problema com o próprio clube, porque ao adquirir o ingresso ele teve que assinar um termo se responsabilizando pela sua cadeira, se responsabilizando ali pelo assento, é um ingresso nominal e intransferível, então esse torcedor tem que zelar pela sua cadeira. Então, se eu, porventura, puxo a cadeira do secretário Roberto Tits e arremesso ela... Mas tu não vai puxar minha cadeira, né, tio? Não, mas se eu puxar a tua cadeira, quem responde perante ao Grêmio, no caso do Clássico do Beira-Rio, é o Roberto Tits. Claro que, se identificado nas imagens que fui eu que puxei, não o Roberto, eu que vou ter que pagar essa cadeira, mas em um primeiro momento, antes que eu tenha que pagar essa cadeira ou o Roberto Tits tenha que pagar essa cadeira, quem paga é o clube. O Grêmio paga o Inter quando acontece algum caso de depredação no Beira-Rio, por parte da torcida gremista, por óbvio, e na Arena o mesmo ocorre, o Internacional é que paga ao Grêmio, ou a Arena Porto Alegrense, enfim, como queiram. É um acordo entre as direções, então isso já mostra que por si só, além de ser uma atitude estúpida, uma atitude imbecil,
vai dar prejuízo ainda para o seu clube. E eu me preocupo um pouco, eu espero que não, acho que não, mas cabe também, já que nós estamos dando até do sentido de otimismo para o jogo, da beleza do jogo, do respeito ao jogo e aos torcedores, me preocupa também um pouco, não é só a relação da torcida de Grêmio e Inter e vice-versa, mas um pouco também a torcida do Inter. Me preocupa muito a possibilidade do Inter perder esse jogo em casa e a torcida do Inter querer fazer algum tipo de manifestação contra o próprio clube, não somente com relação à torcida do Grêmio. Acho que não é o caso, acho que o time do Inter está em construção, o momento do Grêmio é melhor, a classificação do Grêmio é inerente. O Inter tem as dificuldades até por conta dessas faltas de jogadores que tem hoje. Eu acho que precisa compreender que é uma situação de jogo muito específica, onde, por circunstâncias do campeonato, os dois foram cruzar nesse momento do campeonato. Eu acho que por isso um pouco dessa característica especial do jogo. Mas fica assim, o alerta de que seja um jogo para todos, as famílias vão lá, a gente está exportando essa belíssima imagem que nós criamos aqui e os dois times sigam sua vida normal, com respeito, com alegria. Lembrando, a projeção da direção colorada é de 25 a 30 mil espectadores nesse jogo. A torcida gremista, quem adquiriu o ingresso é exclusivamente sócio do Grêmio. Esse torcedor teve a possibilidade de adquirir, junto com o ingresso, um voucher para se deslocar ao Beira-Rio com um ônibus, com escolta da Brigada Militar. Um ônibus que sai direto da arena, já saiu o primeiro comboio há poucos instantes, cerca de 7 ou 8 ônibus já saíram nesse primeiro comboio, então a gente espera que tudo transcorra na maior tranquilidade. Teve alguns problemas já nos bastidores, o Internacional teria pedido à Brigada Militar para que não autorizassem a entrada dos instrumentos da banda do Grêmio, que é responsabilidade do clube. O Grêmio já disse que, como a banda não tem nenhuma punição imposta por Ministério Público ou pelo juizado torcedor, ela estará sim no estádio Beira-Rio, mas o Inter alega que tem algumas imagens de integrantes da banda do Grêmio puxando as cadeiras e jogando, enfim, algumas questões extracampo. O que não pode é esse clima entrar pro gramado. E se porventura nós tivermos um clássico mais truculento dentro de campo, mais disputado, mais ríspido, que isso não passe para a arquibancada também, né, secretário? Eu acho que Grenal é um fenômeno mundial, né? Nós nos orgulhamos de ter um dos maiores clássicos do mundo, sem dúvida. É um exemplo, desde o tempo da Copa, também essa relação da torcida mista. A gente sabe que é um mundo ideal imaginar que não vai mais ter briga no futebol, de que nós vamos nos respeitar como um todo. A gente vê os exemplos aí, sobretudo de São Paulo, Rio, mas São Paulo hoje não consegue ter um clássico com 2 torcidas. E, infelizmente, nesse mundo ideal, a gente sabe que está por distante, alguns exemplos positivos estão dados. Não cabe valorizar muito o negativo no sentido das possibilidades, porque futebol é apaixonante, futebol são relações apaixonantes, e isso traz para nós sempre uma ideia de que o romantismo do futebol, ele se dá como um todo, dentro das linhas, fora da linha, na torcida. Precisamos entender o fenômeno do futebol acima de qualquer coisa, mas não temos como não falar do Grenal como uma situação especial. É uma questão de bom senso, eu acho que as diretorias tomaram as decisões certas, os jogadores têm que entender que eles precisam passar isso. E aí, Maurício, não tem como não chamar atenção numa discussão, por exemplo, de um par ou ímpar antes de começar um jogo. Eu tenho dito, já disse aqui, futebol às vezes é uma das profissões que parece ser a que menos ética tem. Jogador que vai por cima da bola, essa semana tivemos jogador com perna quebrada, jogador enganando juiz. O Rildo, aliás, foi visitar hoje o João Paulo num hospital lá no Rio de Janeiro. Acredito que tenha sido no hospital, porque o João Paulo ainda estava passando por todo um procedimento, um cuidado por parte dos médicos para que tenha uma recuperação mais rápido. E o João Paulo disse para o Rildo que não era para ele ficar com peso na consciência, que é um lance do futebol. Recebeu, de certa forma, o perdão. O Rildo, que vai ser julgado pelo TJD do Rio e pode pegar aquela punição que está prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva de permanecer fora dos gramados o mesmo período que o João Paulo.
mas não é uma tendência. É, Até porque aí teria que ter maldade no lance, que acredito não tivemos, tanto que o João Paulo perdoou o Rildo. Né? Não, longe de achar que houve alguma falta intencional ali, eu acho que é no sentido da prudência mesmo. Minha fala inicial foi no sentido do respeito. Respeito de torcedor contra torcedor, mas quando tu fala que começa lá no campo, você consegue evitar uma discussão antes de um par ou ímpar, você consegue evitar um pênalti que não houve, que você faz uma simulação. Hoje rodou o mundo a imagem de um jogador se jogando sozinho dentro da área, dizendo que estava sofrendo um pênalti. Essa ética do futebol é uma coisa que nós precisamos rever como um todo. Então não é o clássico hoje do Grêmio, do Grenal, que vai fazer uma relação maior ou menor na questão da violência e tal. É uma situação como um todo que precisa ser respeitada por todos. E quem sabe a gente começa nos exemplos que a gente dá nos nossos Grenais, que vão imagem para o mundo inteiro. Daqui a pouco o Evandro Krebs vai participar conosco também. Deixa eu só ler algumas participações dos nossos telespectadores, já pelo 99588-2374. Márcio de Novo Hamburgo está dizendo que o problema do Inter não é de vestiário, é político. De 2 anos para cá, esse problema é crônico, só não vê quem não quer. O Inter vem se arrastando faz tempo, o problema é extracampo. O que vocês acham? A gente vai falar sobre isso depois do intervalo, até porque eu quero ouvir do Evandro Krebs e também do Roberto Tits uma análise sobre o que disse ontem o D'Alessandro. Claro que o D'Alessandro estava falando de políticos, de conselheiros do Internacional. Em outras palavras, o D'Alessandro disse mais ou menos o seguinte: tem conselheiro do Inter que vai para a mídia, vai para a rádio, vai para a TV e tem a solução para tudo. Só que muitos desses sentaram ao meu lado enquanto eu estou aqui no Inter nesses últimos 10 anos e não tinham condições de debater nenhum quesito tático ou técnico. E agora eles têm solução para tudo. O quanto isso influencia no ambiente político, e será que era o momento de falar sobre isso? Depois do intervalo a gente debate. Sete e 25 de volta com o nosso Cadeira Cativa, já recebendo também o Evandro Krebs, assim como o Roberto Tite, secretário de Esportes de Canoas, que já conversou conosco, e o Evandro estava aqui já nos bastidores quando eu estava falando dessa situação do D'Alessandro. Como é que você, como um conselheiro do Grêmio, vê esse tipo de declaração do outro lado? Assim como o D'Alessandro falou isso do Conselho do Inter, em proporções, pegando em tamanho de elenco, seria mais ou menos como o Renato falar algo do gênero do Grêmio. Apesar de que o Renato, de vez em quando, dá umas letrinhas, fala do X9. Agora ele não tá falando porque tá ganhando, não tem problema nenhum. Mas o D'Alessandro pegou forte. Eu só não sei se era o momento de falar sobre isso às vésperas de um Grenal, né? Evandro, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberto, Maurício. A gente já viveu esse momento, né? Momentos de dificuldade, de tensão, enfim, né? Eu vejo o seguinte, Maurício, eu vejo assim que a intenção do D'Alessandro e do ponto de vista estratégico do Internacional é uma estratégia interessante, é o desvio do foco, não tenho dúvida disso. Onde todo mundo fica discutindo se joga a briga para o lado de fora do campo. Se o grupo é melhor, se o grupo é inferior, enfim, se tem chance de buscar o resultado, se vai classificar, se já largou. Ele chama a questão política, né, e tira o foco de dentro do vestiário. Né. Só que aí eu vejo o seguinte, esse não é o papel do atleta. Né. Quem tinha que fazer isso era o dirigente, né? O dirigente mais experiente, né? Mas que o D'Alessandro é um pouco dirigente também. Tenha essa capacidade de desvio de foco, né? Agora, o D'Alessandro às vezes diz que é jogador, capitão, diretor, presidente, né? E quando não diz, ele... Eu vejo o seguinte, eu não vou criticar o D'Alessandro, tá? Porque no Grêmio o Renato também pode tudo e eu estou de acordo, não tem problema. Deixa o Renato lá, porque o que ele fizer está bem feito, né? Claro, a gente está brincando, né? Mas eu vejo isso assim, essa questão política, né? Eu que já acompanho os bastidores do futebol há tanto tempo aí e que particularmente vivi também
dentro do futebol em bons e maus momentos, a gente sabe assim que esse aproveitamento, né, político, que é uma coisa assim completamente distorcida de princípios, assim, como é que eu como gremista vou me aproveitar do momento de dificuldade do time, da instituição, né, para ir a público, diminuir, criticar ainda mais, enfim, né? Isso faz parte de um contexto político desse mundo do futebol. Isso não começou ontem. Isso aí, eu concordo com... Né, isso aí vem de longa data, né, Roberto? E, infelizmente, as coisas funcionam assim. Uma coisa é tu ires a público e fazer uma crítica construtiva ou até, né, fazendo uma crítica mais forte, assim, mas não nesse sentido assim de menosprezar, de diminuir as pessoas, né? Porque às vezes tu pode criticar, mas as pessoas que estão ali são colorados, que estão tentando fazer o melhor para o clube, né? Todos nós sabemos que o Medeiros, por exemplo, é uma pessoa muito séria, né? Uma pessoa assim, que a família tem uma tradição histórica, né, de contribuição, de dedicação ao clube. Então, esse momento de transição, e aí eu vejo uma coisa diferente, Maurício, porque o Grêmio, quando viveu dois momentos, tá, onde foi o rebaixamento de 91 e o rebaixamento de 2004, né, e tendo que buscar em 2005, a gente viu uma situação política completamente diferente. A gente viu um clube unido dentro e fora de campo. Então, era como se, assim, durante um ano não se fala em política, né, e vai todo mundo tentar ajudar para reconstruir. O Inter tentou isso em 2016, essa reconstrução está sendo difícil. O Inter até a auditoria mandou fazer. Eu acho que eu entro numa situação anterior a essa, eu concordo com o Krebs. Primeiro que eu acho o seguinte, quem botou o D'Alessandro a falar era um dirigente, vamos começar por aí. Não botaram o Klaus, não botaram o Iago, botaram o D'Alessandro. Quem botou lá, botou quem, em teoria, tem direito e poder para falar. Então, isso já precisa ser analisado. Segundo lugar, teoricamente, o que é dirigente? Assim, o D'Alessandro pede para falar. O D'Alessandro, para quem não conhece o bastidor de clube de futebol, o D'Alessandro chega no vestiário 3 horas da tarde, pro treino 13h30, ele chega no Gabrielzinho ou no Rodrigo Weber, que são os assessores do Inter, chega, hoje sou eu que falo. Sim. A gente sabe dessa normalmente ele faz assim. Mas, Maurício, não se trata disso. Nós estamos falando nas vésperas de um Grenal, de uma mudança de foco, que tu não botou o Joãozinho para falar, tu botou o D'Alessandro. Claro. Tu, como presidente ou como dirigente, tu vai questionar se essa é a hora de falar o que for, saindo da boca do D'Alessandro. Saindo da boca do D'Alessandro tem um peso. Saindo da boca do Joãozinho tem outro peso. Então, em primeiro lugar, isso. Segundo, que era o que eu estava começando a dizer, o que é dirigente no futebol, né? Acho que as coisas que a gente... E quando eu não estou falando de dirigente da divisão de futebol, estou falando de dirigente no futebol. O que é dirigente no futebol? A gente, e muitas vezes aqui nós discutimos, nas vezes em que somos convidados aqui, tu tem lá 10, 20, 30 pessoas que tu não sabe muito bem quem é o coordenador da base X, quem é o dirigente disso, quem é o diretor daquilo, quem é o gerente, quem é o da arena, quem é o do campo, quem é o fora do campo, quem é do... Essas coisas todas também dão um peso para a situação de dirigente, né? Que é diferente de um conselheiro, onde muitas vezes se perde. E na crise, e aí eu concordo, na crise é muito fácil tu falar, né? O D'Alessandro, ele foi motivado muito provavelmente porque na mesma noite já teve dirigente do Inter, e aí a palavra dirigente tem que ser colocada de uma maneira genérica, falando que já estão jogando o tapete, né, o pano, já estão entregando o jogo, a toalha, desculpe, já estão entregando o jogo, etc. Criticando, inclusive, a própria fala do entrevista do D'Alessandro após o jogo. Que foi uma entrevista normal, sim, não teve nada de absurdo realista na entrevista dele, fez um elogio ao gol do Jael, que eu vou dizer uma coisa, a leitura que o D'Alessandro fez sobre o gol do Jael foi a mesma leitura que eu fiz. O Lomba só foi lá para a extrema esquerda porque ele nunca imaginava que o Jael ia botar na gaveta do lado direito.
Nunca imaginava. Qualquer um que viu o Jael Ninguém bater... imaginava. E eu não sou setorista do Grêmio, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu, como torcedor do Grêmio, nunca vi o Jael bater uma falta que não fosse pancada. Se você vai bater uma pancada, bota toda a barreira para um lado, o goleiro vai para a esquerda. É óbvio que se é o D'Alessandro que vai bater, como aliás bateu uma falta anterior, o Marcelo Groi não foi para a extrema, ele fica no meio do gol, porque ele sabe que o D'Alessandro pode botar no canto. Claro. Então o D'Alessandro não falou nada de absurdo, não entregou a toalha, né? Não se jogou nas cordas, né? E de fato eu acho que essa tá mistura... virado numa corda mesmo. Eu acho que a toalha já não tem mais. Tá? Já torceram bastante essa toalha, já virou uma corda. Já é um fio de corda. Olha aqui, ó, muitos telespectadores estão mandando mensagem com palpites para o Clássico Grenal, mas tem uma corrente interessante de telespectadores que está mandando mensagem. Na semana passada, esteve aqui conosco no programa o Alaor Veríssimo, ao lado do Vladimir Chieri. O Alaor estava exatamente na cadeira em que está agora o Evandro Krebs. E ele, colorado como é, estava num discurso animado, dizendo que o Internacional, amanhã, na quinta-feira, estaria comemorando a classificação para as quartas de final. E garantiu no ar que estará conosco amanhã aqui no programa, independente do resultado. E o que nós temos, de muitas das mensagens que nós recebemos, são nessa linha aqui da do Beto de Novo Hamburgo, que o Marco Antônio Souza chama de Beto de Tal. Porque o Beto de Novo Hamburgo já é um personagem do nosso programa, é o defensor número 1 do presidente Paulo Odoni. Ele deve ter um daqueles santinhos eleitorais do Odoni ali na cabeceira dele. É a pessoa que mais fala e tem uma leitura dele, da negociação com a Arena e a OAS. E ele estava mandando aqui uma mensagem. Maurício, manda um abraço ao Belaor, não é nem Alaor, mas é Belaor, segundo ele. Hoje, 2-0 e mais um banho. Chora Belaor. Abraços, Beto de Novo Hamburgo. E na linha do que diz o Beto, o José Luiz de Viamão. Tá preocupado também com isso. Prezados, boa noite. Gostaria de saber se o senhor Alaor confirmou presença no Cadeira de amanhã. Tá confirmado, viu, José Luiz? De nossa parte, foi feito convite, ele já confirmou, tá tudo certo. Bom, teve uma mudança no tempo hoje, então talvez o Alaor pegue algum resfriado de hoje para amanhã e não possa aparecer. Daqui a pouco ele vai estar lá no estádio. A gente tem que estar sempre preparado para isso. Pode ficar sem voz, porque ele grita muito, né? Bom, mas olha aqui, o Betinho tá na bronca com o Tite, o Adenor Bach, dizendo que podem esperar um fracasso da seleção, porque ele não tá levando jogadores condizentes, nem todo mundo é craque, como estão pintando. Olha, é difícil de criticar o Tite nesse momento, porque o Tite tem resultados muito positivos. Aliás, para que a gente possa debater também, a seleção enfrenta a Rússia sexta-feira, 13h, então a partida inicia ao mesmo tempo que inicia o preliminar à imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. A provável escalação do Brasil com Alisson, que aliás interessa ao Real Madrid, se fala em valor astronômico. Na maior transação, envolvendo um goleiro. 240 milhões de reais por um goleiro. É muito dinheiro. Mas enfim, o Alisson... E é um grande goleiro. É um grande goleiro. Mas aí alguns, antes de seguir na escalação do Brasil, a Débora de Oliveira esteve conosco aqui na quinta-feira passada e ela estava dizendo que ela prefere o Marcelo Groi do que o Alisson ainda. Bom, o que vocês acham? O armário do Marcelo Groi é maior que o do Alisson, né? Com porta aberta não tem como, né? Então, eu acho que se trata de dois grandes goleiros. Eu acho que os dois tinham que estar na lista da Copa. Nessa lista da Copa. Acho que entre 3 goleiros, o Alisson e o Marcelo Groi, certamente teriam lugares garantidos. E a gente vai olhar esses outros goleiros aí que o Tite tem dado a oportunidade. Por exemplo, o Ederson, que joga na Inglaterra, né? O Ederson está na Inglaterra. O Neto está no Valência. Né? Então assim, o próprio goleiro do Corinthians aí agora, o Cássio nesse final de semana, mas assim, né? Então, assim, na lista de 35, todo mundo vai estar. Na lista de 35 vão ser 5 goleiros. Sim. Alisson, Cássio, Marcelo Groi, Ederson e Neto.
Mas eu acho que a questão Nessa lista vão os 5. Aí quem vai para a Copa... Eu acho que a questão do Marcelo Groi e do Alisson na relação com o Tite é uma coisa que a gente pode fazer uma correlação com a questão do vestiário agora do Grêmio. No que diz respeito ao Grenal e ao momento do Grêmio. Acho que o Tite não vai inventar muito e não vai fazer mudanças radicais porque ele tem o grupo na mão. E uma Copa do Mundo, ela não se dá somente pela individualidade, pelo talento. A gente já viu Cristiano Ronaldo e Messi passar em várias Copas em branco aí e todos nós sabemos a qualidade deles como jogador. Acho que a questão da Copa do Mundo é um período de 30 dias, enfim, arredondando, onde o grupo, o vestiário é muito importante. Essa convocação desse lateral esquerdo, na minha avaliação, para mim ele foi convocado simplesmente porque ele está ali do lado em termos, né? É continental aquele país ali. Mas é só por conta disso. O Tite não vai fazer uma invenção ou colocar uma polêmica de uma convocação. Pegou o primeiro que tivesse próximo e disponível, botou a treinar, de repente não vai nem vestir a camiseta, não vai nem jogar, está encerrado porque ele não quer criar debate agora. Se o lateral esquerdo do Flamengo, ou se a promessa, ou se o Cortez, eu acho que é uma discussão que o Tite vai evitar. Pegou o que tivesse mais próximo e acabou. E aí, quando a gente fala em convocação para a Copa, isso a gente já está falando há um bom tempo aqui no Cadeira Cativa. O telespectador, especialmente o gremista, manda mensagem aqui dizendo: não, tem que levar o Marcelo Groi, tem que levar o Jeromel, tem que levar o Arthur e tem que levar o Luan. Eu vou ler aqui para os nossos telespectadores, para o Evandro e para o Roberto Titz, a programação da seleção brasileira. De 21 a 27 de maio, será uma semana de treinamentos e exames médicos na Granja Comari. Então, desde o dia 21 de maio, os jogadores convocados estarão a serviço da seleção e não podem disputar o Campeonato Brasileiro ou Libertadores. Dia 28 de maio, a seleção embarca para Londres e treina em Londres até 2 de junho. Dia 3 de junho tem Brasil e Croácia em Londres. De 4 a 8 de junho seguem os treinamentos em Londres, no CT do Tottenham. Depois o Brasil vai para Viena, na Áustria, onde enfrenta a seleção da Áustria. E depois, no dia 11, vai para Sochi e inicia a preparação já no país da Copa. 21 de maio, eu vou pegar aqui a tabela do Grêmio de jogos, porque são pelo menos 7 jogos do Campeonato Brasileiro e, se não me engano, tem 1 ou 2 da Libertadores nesse período. Então eu já não sei se é tão interessante levar todo mundo para a Copa. O torcedor já tem que começar a torcer: olha, tá, leva o Jeromel, porque o Jeromel vai fazer diferença na Copa. O Arthur, ok, nós temos o Maicon aqui para suprir a necessidade. Ou daqui a pouco, a informação que as rádios estão divulgando agora, nesse período em que estamos ainda no rádio, na Voz do Brasil, é de que o Cícero pode começar a partida na vaga do Maicon. E não o Arthur, porque ainda não teria condições de jogar os 90 minutos. Aí sobre isso, o Evandro e o Roberto Titz podem debater. Bom, o que acrescenta ou não. Seleção com mas eu vou pegar para que a gente traga... Não quer levar o Cícero para a seleção? A gente já resolvemos aí. Aí então. não tem problema nenhum. Resolve o problema. Enquanto a gente debate sobre essa situação, Cícero, se é uma boa ou não, eu vou pegar a lista de jogos do Grêmio, que os convocados, porque certamente pelo menos um será convocado para a Copa, pelo que estão produzindo, a lista de jogos que esses vão perder, para a gente debater se vale a pena forçar a barra e pedir tantos assim no Mundial. O que te parece essa possibilidade do Cícero, Evandro? O Cícero no lugar do Arthur. No lugar do Arthur, fazendo a segunda função do meio de campo. Na vaga que foi ocupada pelo Maicon no último jogo, o Maicon seria preservado. Como o Arthur não tem condições de jogar os 90, a informação que foi dada pelo Darcy Filho é de que joga o Cícero. Eu acho que só numa situação assim que tu realmente não tenhas a condição física adequada tanto para o Arthur quanto para o Maicon. Porque o Cícero, em que pese ele ser um jogador assim que se adapta muito bem à função do meio de campo, eu acho que para a função do Arthur e do Maicon muda um pouquinho a característica de jogo, principalmente assim de saída de velocidade que o time do Grêmio tem, aquela bola que rola com velocidade, né, que o Arthur faz isso com maestria, né, com todo o seu talento. O Cícero é um jogador mais cadenciado, é um jogador mais lento, é um jogador da bola curta, né? Os outros dois são jogadores, né, do lançamento,
né, da bola... Infiltração. Da infiltração. Eu acho assim, ó, bom, como o Grêmio hoje, o resultado de empate é um excelente resultado para nós, tá? Eu não tenho expectativa, assim, Roberto. E credo, tu tem o Michel ainda. O Grêmio é né? melhor, então nós vamos lá para Beira-Rio, vamos massacrar. Não, Grenal são coisas completamente atípicas. Um jogo de domingo não tem nada a ver com um jogo de quarta-feira. E quem elegeu que tem que substituir eu jogador lembro, olha, no segundo tempo? Eu lembro os anos 70 e os anos 90, onde os anos 70, quando o Internacional tinha uma máquina, o time do Grêmio de 90, que ganhou tudo, e chegavam os grenais e eram jogos muito complicados. Né? Muitas vezes a gente viu assim, o time que de longe, né? Aliás, que todos consideravam assim como de uma qualidade muito superior, né? Ter muitas dificuldades em determinados jogos. Para os dois lados, né? Para os dois lados, evidente, né? Então, cautela, né? Se a gente pensar isso, né, num jogo pontual como hoje, Maurício, assim, ó, muda um pouquinho a característica. Eu acho que o time do Grêmio fica mais lento, fica mais devagar. Mas para o jogo de hoje serve. Para o jogo de hoje serve. Que hoje o Grêmio tem que tocar a bola. Eu só não sei por que elegeram que a substituição tem que ser... o jogador só tem 45 minutos, então joga o segundo tempo. Se o Arthur tem condições de jogar 45 minutos, eu não vejo problema nenhum dele jogar o primeiro tempo e sair no segundo. A história do jogo começa a se definir desde o primeiro tempo. Acho que o Grêmio tem que entrar com o time. E nesse ponto, eu até não descarto que a entrada do Cícero seja ruim, pela experiência dele, né? É um cara que pode segurar a bola, pode fazer a bola daqui a pouco tomar um rumo que não é da característica do Grêmio, mas pelo menos, como tu mesmo disseste, para segurar um pouco o resultado. Eu só vejo que o Arthur é um jogador diferenciado e todos nós sabemos disso, e que eu acho que o Grêmio tem que se valer disso. Botar o Arthur numa situação de repente estar perdendo um jogo de 1 ou 2-0 pode ser pior do que começar ele num 0-0 e tirar no segundo tempo. Mas essas coisas de departamento médico, eu realmente respeito. Eu achei muito interessante a observação do Renato antes do primeiro jogo, quando ele disse, olha, não vou botar o Arthur e o Léo Moura junto, porque são dois jogadores que estão vindo de lesões e, de fato, num esporte de 11 jogadores, tu entrar com 2 supostamente ou possivelmente debilitados, era um mau negócio. Então, não foi uma decisão só tática, não. Foi uma decisão física e o Renato, sob esse aspecto, ele tomou a decisão certa. Se o Léo Moura continua não tão bem, o Michael, o Arthur e o departamento diz... Entra com o Michel, entra com o Cícero, faz um desenho diferente e se compreende. Agora, se o Arthur tem condições de jogar 45 minutos ou mais, eu acho que tem que começar jogando. Para não ficar devendo essa lista de jogos que os gremistas, atletas convocáveis pelo Tite para a seleção, ficariam de fora. Em tese, considerando o prazo divulgado ali, a apresentação no dia 21, qualquer jogador do Grêmio convocado ficaria fora da partida com o Defensor pela Libertadores. A partida é no dia 23 de maio. Se a apresentação é dia 21, em tese, estão fora. Mas, como em tese o Jeromel também estaria fora do Grenal, porque a viagem da seleção começou no sábado e o Jeromel foi depois, talvez para esse jogo consiga liberar os atletas. Até porque é Libertadores, pode ser um jogo decisivo. Mas aí é Copa do Mundo também, né, Maurício? Só que aí, essa é a diferença de Copa do Mundo. Essa é uma diferença interessante. Agora, no período de convocação para os amistosos, o Grêmio tinha que pedir para a CBF. Caso sejam convocados os atletas para o período da Copa do Mundo, há um regramento da FIFA que define que antes do dia 21 tem que encerrar todas as competições. Depois tem um período de descanso obrigatório dos jogadores. A única exceção é a final da Champions League, que sempre é uma exceção. E aí, por isso, a autorização pode ser um pouco mais complexa. Mas também, daqui a pouco, a Conmebol percebe que foi convocado um atleta e antecipa os jogos.
também é algo válido. Tem uma força política Tem uma aí força política porque... necessária. É. Eu acho que o grande problema sempre... Acho que o jogador que é bom precisa ser valorizado e tem que jogar a Copa do Mundo. E acho que cada clube tem que achar a sua solução. Como gremista, por mim, nenhum era convocado. Até porque o jogador que é convocado é valorizado, daqui a pouco está indo embora. Mas eu sou torcedor gremista e sou torcedor brasileiro também. O grande problema, obviamente, é aquele jogador que é convocado para não jogar. E não vai jogar. Não vai fardar, não vai ficar no banco. É aquele jogador que vai ali para ajudar no treino. E que eu acho que essa responsabilidade é do treinador no caso do Tite. Eu acho que esse... É tipo o Paulo Nunes no Tournoi de France, que foi só para ajudar o Zagallo a carregar a bola. Eu acho que se é um jogador que não tem a condição mínima de entrar, mas é para ajudar no treino, eu acho que é uma responsabilidade do Tite entender a importância do jogador no clube. Coloca qualquer outro para treinar. Agora, isso a gente não vai saber, porque cabeça de técnico é cabeça de técnico. Mas esse jogo eu coloco como dúvida e acho até que jogam. Porque como é uma competição continental, vai se obter uma liberação para isso. Mas estarão fora, com certeza, dos jogos contra o Ceará, no Castelão, contra o Fluminense na Arena, contra o Bahia, provavelmente na Arena Fonte Nova, contra o Palmeiras na Arena, contra o América Mineiro, jogo também em Porto Alegre, contra o Sport Recife. Aí, mas tem alguma data de Copa do Brasil aí? Não, a Copa do Brasil é realizada um pouco antes. É? Uma das datas previstas para a Copa do Brasil é ali por volta do dia 23 de maio. Só que como o Grêmio já tem jogo marcado, vai ter que utilizar datas... Então fica fora de um jogo da Libertadores. O último jogo da Libertadores e 6 jogos do Brasileiro. É bastante, hein? O Brasileirão Me preocupa mais a Estamos Copa falando do em Brasil. 18 pontos do Brasileiro. Isso aí... Disputar 18 pontos do Brasileirão sem Marcelo Groi, sem Jeromel, sem Arthur e sem Luan, é meio time fora, né? mas assim, dificilmente os 4 vão. Juntos, né? É que eu ia dizer assim, a gente não tem já há muito tempo aquela situação assim que historicamente se vive assim esporadicamente, né? Que é um time base, como foi a seleção espanhola, o Barcelona, né? Então assim, como foi a seleção brasileira nas épocas de Botafogo, de Santos, depois na época do próprio São Paulo, né? Então assim, o Grêmio hoje é o time que melhor joga futebol, todo mundo sabe. Na América do Sul hoje o time que mais encanta, 2017, começou 2018, joga o futebol mais bonito, mais competitivo, é o Grêmio, a força coletiva. Tu tens algumas individualidades, tipo o Marcelo Groi, né? O Marcelo é uma individualidade, os nossos 2 zagueiros, né? São jogadores diferenciados, o Arthur, o Luan, mas assim, são jogadores onde nós temos uma concorrência muito grande também, né? Nesse nível de jogadores em outras equipes. Então, o Tite ele é muito habilidoso nessa questão política também, essa questão de tu trazer jogador de tudo que é canto, isso aí já dá para ele um respaldo assim de ficar descompromissado de ter que trazer 3 ou 4 jogadores da mesma equipe, do mesmo clube e tal. Então ele vai fazer uma mescla, né? O Grêmio vai ter 1 ou 2 jogadores convocados e aí vai ser a mesma coisa para os outros clubes e o campeonato segue parelho e ninguém vai ser prejudicado assim eu acho que a soma de um clube, uma luta pelo título. Eu concordo, eu acho que a soma de um time vai fazer com que o Tite não convoque os 4. Porque se é para convocar, vou pegar o exemplo do Marcelo Groi, se é para tu ser o terceiro goleiro da Copa, ele convoca lá o do Sevilha ou daquele lá que está na Inglaterra lá, e é o terceiro goleiro e acabou. Entendeu? Tu não vai tirar 4 jogadores de um mesmo time brasileiro para o sujeito nem ficar no banco. Então eu acho que é isso que eu quero dizer que está na cabeça do técnico, no caso do Tite, mas aí e que eu acho que ele vai respeitar. Tu deixa de convocar um goleiro, poxa, é o momento máximo da carreira de um jogador estar em uma Copa do Mundo. Tu deixa de convocar ele porque tu vai prejudicar a equipe? Não, a gente já fez isso, por exemplo, teve uma Copa do Mundo que o Rogério Ceni, né, já estava... Rogério Ceni foi homenageado. Já estava com 30 e poucos anos e foi como terceiro goleiro. Quer dizer, foi lá com
uma homenagem. Na realidade, tu tinha que levar um goleiro de 20 anos, não um goleiro de 30 anos para ser terceiro goleiro. Como o Luan e o Arthur, inclusive, poderiam essa Copa já iniciar um ciclo de seleção pensando em 4 anos, se é que no futebol alguém consegue pensar 4 anos, infelizmente, como, por exemplo, o Dunga não fez com o Neymar. O Neymar podia ter ido uma Copa antes, já se preparando como jogador de futebol, como eu acho que Arthur e o Ganso, naquele momento, sem dúvida. Muita bola naquele momento. Hoje a gente vê que o Ganso não era tudo aquilo que prometia, mas aquele momento do Ganso era fantástico. E acho que o Arthur e o Luan podem começar a ser preparados como jogador, que é o que todas as seleções do mundo fazem. A Alemanha faz isso todo ano. Todo ano a Alemanha tem 2 ou 3 jogadores que estão sendo preparados para a próxima Copa. No Brasil a gente tem essa dificuldade. Mas se entender dessa forma, eu compreendo muito mais o Luan e o Arthur ir e não jogar do que o Arthur, do que o Groi e o nosso zagueiro. Aliás, a gente fez isso uma vez, foi com o próprio Ronaldo Fenômeno, lembra? Sim, exatamente, na Copa 94. O Ronaldo foi, tinha 21, 20 anos. Menos 18 anos. Né? 17, 18 anos. Mas uma questão que o Brasil não tem ainda essa filosofia é como fez, se não me engano, o técnico da Holanda, de levar como terceiro goleiro um especialista em pênaltis. Para, na hora da decisão, coloca o especialista. Isso a gente não faz, né? Não é só nós, é uma cultura, eu acho, do futebol. Eu acho que nós temos muita coisa... aqui vai ser corneta para tudo. Não, porque é uma cultura. Tu quer ver um negócio? Nós aqui na Ubra, nós tínhamos o nosso PC, o nosso técnico da Seleção Brasileira de Futsal aqui, que gostava muito de futebol americano, né? Se eu sou dirigente do Grêmio hoje, eu faço o que... Aliás, o Paulo César voltou a ser o técnico da Ferroviária lá em São Paulo, mesmo sendo técnico de futsal. Bem o Ferrinho, né? Mas ele é um cara que pensa e estuda o esporte, né? Não é só futebol. Eu fico pensando hoje no Grêmio, se eu sou dirigente do Grêmio, como não colocar um especialista em bola aérea para treinar? Eu venho do voleibol, então sabe que a gente tem um especialista ali no bloqueio, na defesa, um dá um treino mais específico num sistema, outro, etc. Tem um especialista que entra para sacar em determinado momento. Exato. Esse tipo de situação, acho que o Grêmio hoje está vivendo uma situação que se o Renato tiver uma pessoa, pega um ex-zagueiro do Grêmio que está aí coçando o saco no interior aí, mas que sabia cabecear, que sabia se posicionar dentro da área. Pega esse sujeito e diz assim, todo dia, 15 minutos depois do treino, tu faz o treino que tu quiser, tu quer cruzar, tu quer chutar a bola para dentro do gol, faz o que quiser, mas treina cabeceio. Essa cultura que eu estou falando em forma de brincadeira, mas que no futebol americano tu tem técnicos de ataque, tu tem técnicos de defesa, e quando um sai mesmo, nem opina no trabalho do outro. Essa cultura nós não temos no futebol. E quem sabe um dia tendo, a gente consegue melhorar a nossa qualidade do esporte como um todo, não são dos times, mas do esporte como um todo. Muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, tem uma aqui do... Vamos ver como é que é o nome dele. André Custódio, do bairro Cascata, em Porto Alegre. Diz o seguinte, boa noite. Se vamos nos despedir do gauchão, que seja jogando bem com uma vitória, com dignidade. Abraço a todos. É o pensamento de boa parte dos colorados. Pensa em ganhar o clássico, depois pensa se vai conseguir marcar os gols ou não. Não foi isso que o D'Alessandro falou? Perder, né? Não foi isso que o D'Alessandro falou? O D'Alessandro ontem na entrevista disse, não adianta eu pensar em fazer o segundo se eu não fizer o primeiro. Maurício, exatamente por isso que foi o D'Alessandro que falou. Então, assim, nada é por acaso. Foi o D'Alessandro que falou e algum dirigente sabe que o D'Alessandro ia falar. Essa é o som que está ecoando na arquibancada do Beira-Rio hoje. Vocês podem ter certeza. Vamos ver aqui. Sou o Edilson de Porto Alegre, é torcedor do Inter. Diz que a realidade do time do Inter é esta, jogou a Série B, se deu mal contra alguns times que não existem, começou o gauchão não convencendo e o resultado é esse. Pega um time de ponta, não tem condições de ganhar, vamos passar mais um ano sem títulos de consideração como Copa do Brasil ou Brasileiro. E somos candidatos novamente ao rebaixamento. Está preocupado o Edson, mas tem tanto candidato a rebaixamento no Campeonato Brasileiro esse ano que acho que o Inter não é um deles, né? A gente for pegar a tabela do Brasileirão, olha... Eu já não acredito mais em tabela. Não tem um ano tá que... jogando melhor, hein? Mas aqui, ó... Não, mas eu acho que o Inter, eu comentei isso no princípio, antes do Creus estar com a gente,
Eu acho que hoje no Grenal, a grande falta do Inter, pelo fato, inclusive, de precisar fazer gols, é um grupo de atacantes que o Inter tem que não vai estar presente. Potker, Damião e o próprio Wellington, né? Eu não sei qual é a situação desse menino. O Wellington Silva está relacionado. Ele está Pode relacionado. ser utilizado. Mas ele não é nem cogitado. Daqui a pouco surge como grande novidade. Aliás, eu falei sobre a especulação do Grêmio, de que o Cícero joga na vaga do Maicon. E a especulação no lado do Inter é de que sai o Roger da projeção, porque as projeções de time indicam Nico Lopes na vaga do Marcinho, o Edenilson jogando no meio na função dele, o Fabiano na lateral e o Roger no ataque. Já existem projeções de time do Inter, com base em algumas informações, de que o Gabriel Dias joga na vaga do Roger e o Nico joga mais à frente. Aí o Inter teria 4 volantes. Teria Dourado, Edenilson, Patrick e Gabriel Dias. Dando mais liberdade para o D'Alessandro, para o próprio Patrick e para o Nico Lopes. Esse tipo de escalação vem na linha de não perder o clássico. Não é uma linha de ser ofensivo, é uma linha... Vamos evitar o gol do Grêmio. O que a gente conseguir especular é... O D'Alessandro tem 40 anos de idade. No primeiro Grenal, ele estava jogando de lateral esquerdo, armando quase lá na intermediária do Inter. Atrás, inclusive, muitas vezes do Dourado. É só pegar as imagens e ver. Estava muito mais preocupado em fechar o Grêmio do que fazer qualquer coisa lá na frente. A tática do Inter foi, bota o Patrick e o Nico Lopes fazer X lá na frente e vê o que dá, e se não der nada, bota a bola para dentro da área e vamos fazer gol de cabeça. Essa foi a tática do Inter. Isso não dá certo para o Inter hoje. Então, eu acho que o D'Alessandro precisa jogar mais à frente, não importa se com 3 ou 4 cabeças de área, mas ele precisa abastecer o jogador lá na frente, exatamente como o Lua abasteceu o Ramiro para o primeiro gol do Grêmio. O D'Alessandro não pode armar lá atrás e correr 40 anos acompanhando o lateral Léo Moura só porque os dois têm a mesma idade. Quer dizer, eu acho que não foi muito compreensível. É que ali isso. eu acho que a ideia foi diferente, a gente pode debater ela depois do intervalo. Eu estava conversando com o Marcelo Rospide, técnico que esteve hoje no preliminar à imagem do futebol. E ali eu acho que o pensamento do Odair foi mais ou menos o seguinte. No primeiro tempo do Grenal do Beira-Rio, todo mundo dizia que a grande válvula de escape do Grêmio, o diferencial do Grêmio, é que o D'Alessandro não estava conseguindo marcar o Maicon. Que o Maicon estava solto. O que eu acho que o Odair montou, e aí é especulação, pura especulação, botou o D'Alessandro na ponta esquerda para confrontar o lateral direito, que aí eu não sei se ele imaginava... mais velho que também. eu não sei se imaginava que era o Madison por ser mais... Não, desculpe, se é o Madison passava por ele em 10 corridas, 9,5. Não, mas passava... Ele foi porque era o Léo Moura da mesma idade. Não, mas passava por ele, ok, só que aí o sistema de retaguarda daria conta. Eu digo mais com relação a criar no espaço que o Madison deixaria. E aí, como foi o Léo Moura, foi um confronto entre os dois mais ou menos da mesma idade. Mas a ideia era marcar o Maicon, para que o Maicon não desse essa saída de bola para o Internacional. Mas depois do intervalo a gente vai debater sobre isso e sobre de que forma o Grêmio pode buscar mais um resultado positivo, porque o Grêmio agora tem uma projeção diferente. Com a classificação encaminhada, tem que buscar pontos para definir em casa, não só a semifinal que já está garantida, mas também uma eventual decisão do Campeonato Gaúcho. Já voltamos. E 2 de volta com o nosso Cadeira Cativa. Eu fiquei devendo a escalação da seleção brasileira para enfrentar a Rússia. Escalação provável, pelo que o Tite está fazendo nos treinamentos lá em Moscou. Tem Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva na vaga do Marquinhos, Miranda e Marcelo. Marquinhos estava com problema, tanto que fisioterapeutas do Brasil estavam em Paris antes, tentando recuperar o jogador, mas o Thiago Silva é que vai despontando como o favorito para ocupar essa vaga. Então já temos problema na defesa. Já não tem um dos zagueiros titulares para enfrentar a Rússia. Já comecei a chorar. No meio campo, Casimiro, Paulinho e Felipe Coutinho, com William, Douglas Costa e Gabriel Jesus. É uma boa seleção, mas acho que não vai conseguir cumprir aquele papel que o Tite queria, especialmente no jogo com a Alemanha, de tirar um pouco aquele 7-1 do imaginário popular, os memes. O Tite até respondeu sobre isso na coletiva. Porque, de novo, por uma coincidência, quando vai enfrentar a Alemanha, o Brasil perde o Neymar. Agora perde um zagueiro também, né? E é um time leve esse aí, né?
Me agrada sair aquele que era do Corinthians, que estava... Renato Augusto. Renato Augusto. Eu acho que o Brasil tem que começar a pensar em Copa do Mundo e pensar num sistema forte do meio do campo, como era com o Renato Augusto, que é um bom jogador, eu não questiono isso, mas com uma criatividade que dependa só do Neymar, nós vamos cair no mesmo erro da outra Copa do Mundo. O Neymar não jogou e nós não tivemos criatividade nenhuma. Acho que botar esses meninos a povoar, e hoje, cada vez mais que tu depende do preparo físico, tu precisa ter o jogador que vá no ataque, que ajude na defesa, na recomposição. Eu acho que o Tite está começando a pensar na Copa do Mundo. Começando a pensar em ganhar o título. Porque simplesmente montar uma equipe como estava, pesada no meio de campo, com muita sustentação defensiva e sem preocupação com a criatividade, era justamente para não tomar outro 7-1. E isso estava me preocupando. Acho que essa escalação está legal. A fatalidade dos zagueiros, isso é do jogo, vai acontecer, inclusive no meio da Copa do Mundo vai acontecer, outros jogadores vão se lesionar. E acho que o Thiago Silva é um bom jogador, apesar do que ele carrega na sua história, mas é um bom jogador. Acredito que o Tite começou a pensar em ganhar a Copa do Mundo a partir de agora. Tem um telespectador aqui, o Guilherme Hofmeister, de Gravataí, tá perguntando o seguinte: boa noite, o time do Inter que caiu não era melhor que o desse ano? Vamos comparar posição por posição? Vamos ver qual que é o voto de vocês. Não, o que caiu ou o que jogou a Série B? O que caiu. Então tu vai ter que me lembrar o time. Vamos lá. Danilo Fernandes ou Marcelo Lomba? Não muda muito. Não muda muito. Empate técnico. Pode ser. William ou Fabiano? Que é quem vai jogar. O William era mais jogador, né? O William mas era ele fez um mais brigador ano. também. Mas ele fez um péssimo ano, mas ele é mais jogador. Moledo ou Paulão? Passa. Dá pra pular essa aí? 6 por meia dúzia. Vamos pra próxima. Mas não jogou mal o Moledo, hein? Não foi mal no Também Grenal. não jogou bem, né? Não jogou bem, mas não foi mal. Acho que, mas de qualquer forma, e vou te dizer que Paulão em bons tempos não era um mau jogador, mas eu prefiro passar essa aí também. O Paulão, se a torcida não pegasse tanto no pé dele, era titular ainda nesse time do Inter hoje. Possível. Eu voto no Paulão como melhor que o Moledo. Eu falei no início aqui, essa zaga do Inter, esse tripé defensivo, goleiro e dupla de zaga do Inter, hoje não é para time que disputa o Campeonato Brasileiro. Esse Cuesta com Klaus são bons jogadores, nada mais do que isso. Cuesta ou Hernando? O Cuesta, né? O Cuesta é mais jogador. Mais experiente. Tanta convicção, assim. Não, mas é mais jogador. Mais experiente. Na esquerda, pegando o time exatamente que foi Conhece rebaixado. Conhece os atalhos melhor. Então, por enquanto, pro Mas Krebs... não sabe sair jogando. Acho que nesse ponto... Pro Krebs está 2-1 por enquanto pro time que foi rebaixado, né? O William e... Não, tá. O William só, por enquanto. O Paulão você não votou, tá 1-1 por enquanto. Tá 1-1 e duas abstenções. Tá igual por enquanto, tá igual. Na esquerda, pegando o time que enfrentou o Fluminense foi rebaixado. Alex ou o Iago? Não, acho que o Iago tá jogando melhor. Iago, 2-1 pro time atual. Não, mas o time atual não é nem o Alex, é o outro menino, o Wendel. Não. Que é melhor. Não, mas o titular é o Iago agora, mesmo que o Wendel volte. Será? O Iago tá bem. Tá bem, tá bem. Pode ser. Vamos lá, meio de campo, Dourado ou Dourado? Não tem como fazer comparação. Mas tem como comparar. Eu acho que o Dourado de hoje e o Dourado do rebaixamento não são o mesmo Dourado que se questionou lá no tempo do Grêmio ter o nosso... Foi lá para o Hamburgo lá. Wallace, que se questionava quem era melhor, o Dourado era melhor que o Wallace, aquela coisa toda. Eu acho que o Dourado deixou de evoluir. Esse menino precisa ter alguém do lado dele ali, passando alguma coisinha a mais para ele. Dourado de 2015 com o Aguirre era um baita jogador. Sem dúvida, exatamente. Uma grande promessa. Eu não acho que ele tenha Dourado feito um mau jogo, viu? O Grenal, eu não acho que o Dourado até porque as chances de gol foram dele, né? Ele jogou mais solto, né? Jogador chegando mais na frente, estava mais, sabe, tava mais leve em campo. Eu gostei dele. Tá, mas eu não, tô falando da média, né? Não tô falando do Grenal, tô falando da média. Acho que Dourado a gente tem que até se abster, porque não tem como igual. Dourado ou Dourado, aí tá igual. É questão de momento. Então, vamos lá. Anselmo ou Edenilson? O Edenilson é mais jogador. Edenilson. Anderson ou... O Anderson, que era do Grêmio? Anderson, que era do Grêmio. Não, então qualquer um é melhor. O Anderson, o Anderson que caiu para a segunda divisão. Sim, seria Anderson ou Patrick, para ser o terceiro volante. Pode ser o Patrick, pode ser quem tu quiser. Anderson ou Patrick da Patrick. Vamos lá, Valdívia ou Potker? Seria a comparação? Valdívia ou Potker? Não, ou Valdívia ou D'Alessandro.
Ah, não, Pra aí não fechar tem o meio de comparação, Aí não tem comparação. Porque aí depois tem Vitinho e Nico Lopes, o time que foi rebaixado. Aí o Inter teria Potker e Damião, por isso que eu coloquei o Valdívia no meio. Em resumo, deu um empate, né? De Não, certa forma... um pouco melhor o time de agora. o de time certa de agora é não, melhor. mas é que assim, ó, uma hora tu colocou os jogadores do Grenal, agora tu colocou o Damião, que não tá no Grenal. Então, assim, o quê? O Inter que vai jogar o Campeonato Brasileiro ou o Inter do Grenal? Mas é que se nós não, pegarmos... Porque o Inter do Grenal é o Lomba. O Inter de hoje não é o Inter do jogo de hoje. Exatamente. O Inter desse momento. Tu escalou o Lomba, porque, mas assim, era o Daniel. O titular é o Muitos Danilo. pedem o Lomba na vaga do Danilo. Por isso eu deixei essa dúvida até para que se compare os dois. Tem muito conselheiro do Inter que diz, não, daí a chance é o momento do Lomba, não é mais o momento do Danilo. O Danilo já não é mais a unanimidade que lá em 2016 era, quando foi rebaixado. Essa tua comparação aí foi muito boa, Maurício. Até eu não tinha feito assim na minha cabeça. Assim, a gente tem algumas percepções assim tal, mas a gente não faz essa análise, né, Homem. Individualizado. jogador por jogador. Eu acho que isso aí reforça o pensamento, por exemplo, que é uma coisa que eu estou sentindo, que é o seguinte: o time de hoje é superior ao time que caiu em 2016 e é bem superior ao time do ano passado. Sim, Tá? sem dúvida. Mas eu ainda vou te dizer o seguinte, ó, Mas a gente só não votou, tem uma função interessante. É um time que ainda se mostra insuficiente o seu desempenho para enfrentar um Campeonato Brasileiro. Também desse acho, ano. eu concordo. E eu acho que muito E pelo sobretudo psicológico. Mas, Maurício, eu acho que apesar da brincadeira a proposta ser interessante, que é a questão da individualidade dos jogadores, tem uma situação desse time, na comparação, um grupo de 3 jogadores desse time que fazem esse time de qualquer jeito ser melhor, que é da Alessandro, Potker e Damião. Esse trio, o Inter não teve nada parecido com isso quando caiu para a segunda divisão. Essa formação dos 3 juntos, acho que da Alessandro, Potker e Damião, são jogadores de Série A de Campeonato Brasileiro. Se nós fôssemos mesclar esses dois times, acho que a única, não dúvida, porque não jogam nem na mesma função, mas o que poderia daqui a pouco um ou outro, para agradar quem gostava do time de 16, quem gosta do time de agora, seria Vitinho ou Damião. Apesar de que quem fazia a função do Damião era mais o Nico do que o Vitinho. Mas o Vitinho, por ser mais definidor, marcar, não é a mesma foi muito característica. importante em 2015. Não é a mesma característica. Seria um time interessante de ver. E o Vitinho, eu acho que nunca jogou no Inter, né? É um bom jogador. No Atlético Paranaense era um cara que eu queria pro Grêmio. É bom jogador. Né? É um bom jogador, mas não jogou no Inter. Não jogou no Inter. O Vitinho, em 2015, o Inter ganhou 7 jogos de 1-0 com o gol do Vitinho. O Vitinho, em 2015, foi fundamental. Na verdade, é verdade. De fato, me esqueci dessa passagem de 2015. Depois do intervalo comercial, eu vou ler. São muitas mensagens, muitos palpites pro Clássico Grenal. E eu quero ouvir também do Roberto Tits e do Evandro Krebs uma comparação do Grêmio com o Grêmio. As mudanças que o Tricolor teve do título da Libertadores para agora. Melhorou? Mantém no mesmo nível? É mais competitivo o grupo? A gente já volta. Oito e 14 de volta com o nosso Cadeira Cativa. Tá mandando mensagem aqui a Lise, gremista do Partenon. Diz que dá Grêmio hoje 2-0. O Inter vai ter que sair e se expor para fazer gols. O Grêmio é um time muito rápido no contra-ataque. De fato, o Grêmio é muito rápido. E ganhou muitos jogos assim ano passado. Sim. Né? Se deixar o Grêmio solto é um problema para o Inter hoje. E é um time que tem paciência para encontrar o melhor momento no jogo. Tem paciência, tem maturidade. E isso é reflexo da continuidade de formação e aprimoramento de um time, né? Sem dúvida. O Luiz Gustavo de Canoas está opinando aqui, dizendo que ele acha que o Arthur não começa o jogo pela bola aérea, que ele não é tão bom nesse quesito. É uma teoria, mas o Cícero é tão melhor que o Arthur na bola aérea. Pô, mas conseguiu achar o defeito no Arthur, né? Aí bota o Michel, então, né? Aqui, se o problema é a bola aérea. O Luiz de Alvorada quer saber se o Alaor vai aparecer amanhã. Bom, amanhã às 19 horas saberemos. Convidado está, já confirmou, tá tudo certo, viu, Luiz? Mas assiste o programa, independente disso. Mas ele vai aparecer, O pessoal tá perguntando aqui, o Maicon Lovato tá perguntando do Maicon, ex-São Paulo, zagueiro, se não seria uma boa pro Inter. O problema é por quanto, né? O Inter tem dinheiro para investir no zagueiro? Bom,
Depois a gente debate isso. Agora, para você que está em casa, o recado da Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. A Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Você tem mais informações no site centraldeimóveis RS, tudo junto sem acento, .com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar 1786 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. A Pede Apoio possui mais de 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça a sua compra online. pedeapoio.com.br. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A boutique de acessórios para o seu celular é na Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos de marcas. Avenida Cavalhada, 2593, Zona Sul de Porto Alegre. O telefone está aí na tela, é o 3095-0101. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e o preço pra lá de justo. Bascaria na Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Você pode pedir uma pizza do Top 5, que são as 5 mais pedidas da casa. Você vai ter um desconto pra lá de especial recebendo na sua casa. Pode assistir o Grenal, vai ouvindo, claro, o REC, o Haroldo de Souza na Rádio Grenal, 95.9, e degusta uma pizza da Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Olha aqui, o Marcos Paim tá mandando uma mensagem dizendo que o Inter vai reverter. Se não for hoje, será ainda esse ano, porque o time do Grêmio não é tudo isso. Deram tempo pro Renato, só peço tempo para que o trabalho evolua, diz o Marcos Paim, que está apostando numa sequência do Odair, e pelas entrevistas do D'Alessandro se percebe que os jogadores apoiam o Odair, e pela entrevista do presidente Marcelo Medeiros, ele também dá amplo apoio ao Odair Hellmann. O João Luiz de Montenegro está perguntando se o Tales não é melhor que o Moledo. Pode até ser, João, mas aí o contra-cheque pesa nessa hora, né? Às vezes pesa. Na hora de escalar um jogador, bom... Olha aqui, tem um rapaz que está dizendo, o Regis de Taquari, dizendo que o problema do Inter se repete desde o Mazembe. O Inter, ao invés de dar sequência para a equipe, fica poupando o jogador e a equipe nunca pega a liga. O time precisa ser encaixado para depois sim fazer experiências. Como é que vocês projetam o clássico de hoje, Evandro Krebs e Roberto Titz? Vocês imaginam um clássico em que o Inter vai tentar, no abafa nos primeiros minutos, marcar um primeiro gol? Ou que o Inter vai atuar com um pouco mais de cautela, com talvez uma escalação até com 4 volantes que se projeta, para daqui a pouco segurar mais o Grêmio e especular em algum momento, pensando primeiro em ganhar ou em garantir o 0 a seu favor, não tomar gols, para depois pensar no ataque. O que vocês, analisando o clássico, esperam do Inter e o que esperam do Grêmio? Se o Grêmio vai mais para frente para matar o resultado logo, ou se daqui a pouco dosa um pouco por ser um clássico Grenal e não abrir muito espaço para o adversário? Eu acho que quem precisa ganhar é o Inter, e o Grêmio não tem nada para fazer hoje a não ser jogar futebol. Partindo desse princípio, da lógica até um pouco conservadora às vezes do Renato, eu acho que quem vai para cima é o Inter, vai querer sim fazer um gol. Não desconsidera a possibilidade do Inter fazer um gol. Aliás, eu acho que hoje, ou dá empate em gols ou até mesmo uma vitória com o Grêmio, mas aceito a possibilidade de um gol ao menos do Inter, porque eu acho que o Inter vai, com a questão de honra, fazer um gol. Quem precisa ganhar, mesmo que seja de 1-0, com a torcida a favor jogando em casa, não vai jogar com 4 defensores se poupando com medo de tomar gol. Se o Inter tomar 1, ele vai precisar fazer 5. Isso não muda a classificação, não vai classificar igual. Então o Inter está muito mais preocupado em fazer 1 do que tomar os 5, ou ter que fazer 5 depois, né? Eu vejo o Grêmio mais cauteloso do que o Inter no início do jogo. Evandro Krebs. Eu acho que não foge muito disso, né? Na realidade, quem realmente precisa buscar a vitória hoje é o Internacional, por essa questão
de dignidade, como diz o próprio D'Alessandro, né? Tem essa necessidade de dar uma resposta para o seu torcedor que estava começando a se entusiasmar com a evolução do time. Aí vem 2 Grenais, né? O Grêmio tem uma superioridade assim, incontestável, então isso murchou muito o torcedor do Inter, né? Então, é evidente que o Internacional vem a campo hoje com muita vibração, né? Enfim, com muita motivação, né? Agora, não esquecendo também o seguinte, uma vitória hoje tem o seu significado para o Grêmio também. O Grêmio está na tabela geral do campeonato, está 3 pontos atrás do Brasil de Pelotas. Isso poderá ser tirado nesses 2 cruzamentos agora, o Grêmio passando hoje, né, em relação à semifinal. Dá para buscar e a gente trazer a decisão para... Na melhor hipótese para o Grêmio classificando hoje com uma vitória, tem 19 e vai a 22 pontos. O Brasil já tem 22. Isso. Para classificar, o Brasil tem que pelo menos marcar 1 ponto. Então pode ficar 23 a 22. Aí numa simulação, se o Brasil classifica com 3 ou 4 pontos, por exemplo, e o Grêmio classifica com 6, o Grêmio decide em casa. Ou se o Brasil classifica com 2 pontos, com 2 empates, pelo critério do gol marcado fora, e o Grêmio com 1 vitória e 1 derrota, aí vai pro número de vitórias. E aí o Grêmio passa, porque o Grêmio já tem 6 vitórias, que é o mesmo número do Brasil, ganhando 1 a mais, iria a 7 vitórias. Olha, eu não acho que o Grêmio faz esse cálculo hoje. Acho que hoje o Grêmio está focado no Grenal. Mas eu não pensaria diferente. Roberto, eu acho que é mais fácil tu tirar na semifinal essa diferença do que tu pensar num Grenal. Eu acho que o Grêmio, hoje ele deve estar pensando mais ou menos assim, ó, deixa o Inter vir, vamos nos acalmar aqui e vai ter, como sempre tem, a chance de fazer gol. Ali a gente pode buscar esses 3 pontos. Agora, tu entrar num Grenal pensando em ganhar do Inter, jogar para cima do Inter, porque tu vai fazer a final contra o Brasil de Pelotas na Arena daqui a 4 jogos, eu acho que isso não passa na cabeça do jogador, sinceramente. Não, mas assim, tem não dá para esmorecer porque tem que pensar nisso também, né? Não dá para jogar por um empate só sabendo que pode obter uma vantagem lá na frente. Mas a questão do Grêmio eu acho que é muito simples, Maurício, Roberto. Assim, ó, o Grêmio tem um padrão de jogo, tem uma forma de jogar que não muda, independente da competição. Se joga dentro, se joga fora. Então a gente não vai assim, qual é a estratégia do Grêmio hoje? Cara, a estratégia do Grêmio vai ser a mesma de sempre. É aquilo que o Grêmio tem jogando. Se jogar o Cícero hoje como no meio de campo, talvez o time fique um pouco mais lento, um pouco mais cauteloso. Sim, mas a estratégia do jogo é igual. O Grêmio vai entrar em campo hoje bem posicionado, estudando o adversário, né, sabendo qual é o melhor momento para fazer a jogada de infiltração, a jogada de velocidade. O time do Grêmio hoje é um time muito perigoso para os seus adversários, né, porque a gente tem aquela coisa assim, é um time que tem paciência, que não tem pressa para ganhar o jogo. Perfeito, eu concordo. E exatamente isso que eu estou dizendo. Eu acho que o Grêmio não está preocupado em ganhar do Inter por causa da pontuação. O Grêmio vai jogar contra o Inter pensando em jogar como sempre jogou contra o Inter ou qualquer outro time nesse momento. Acho que é uma consequência a questão da pontuação. Para não deixar a lacuna aberta na comparação do Grêmio do ano passado com o desse ano, vocês veem acréscimo no grupo? O grupo hoje é mais competitivo, é mais qualificado ou do ano passado ainda tinha algumas peças mais interessantes que o desse ano? Qual o André que vem para cá? Me responde. Qual o brocador que está aqui? Qual o André que vem para cá? Né? Se o nosso lateral direito vai realmente dar a resposta que a gente aguarde. Quer dizer, ainda é um início de ano. Nós estamos no mês de março ainda, né? Então, esse time do Grêmio começou a ter uma sequência há 3 semanas. Sem dúvida. A única posição em que já se pode, pelo que se viu até agora, ter uma ideia de que o Grêmio ainda tem uma defasagem em relação ao passado é lateral direito. Sem dúvida. E vou te dizer uma coisa, que pode ser compensada pelo André, o brocador lá na frente. O que eu quero dizer? Quem nos acompanha aqui nas vezes em que eu estive, eu passei o ano inteiro dizendo que o Grêmio não poderia começar 2018 sem um atacante original, com qualidade, porque o Grêmio era um time para disputar títulos. 2018 não era para economizar, não era para fazer caixa, é para brigar por títulos, para fazer história, para colocar a faixa no peito. E para isso o Grêmio precisava ter atacante de qualidade, que nós terminamos ano passado, e aí o meu herói, Renato
Portaluppi, me deixa uma grande dúvida por esse início do Everton, se também já não era o Everton que tinha que estar jogando no ano passado, do mesmo jeito que ele botou o Pedro Rocha a jogar e jogar e jogar, inclusive quando o Pedro Rocha estava mal. Hoje a gente vê que o Everton está fazendo uma grande diferença na frente, que o Fernandinho não fez a não ser em um tempo de um jogo da final da Libertadores. Se escalou para o Mundial e, como nós imaginávamos, jogamos o Mundial com 9 jogadores. Faltou os 2 da frente lá. Acho que agora, com o Everton jogando do jeito que está jogando, com as possibilidades de contratação que o Grêmio fez com esses meninos todos, e o André sendo do Santos, até o Léo Moura não me incomoda, porque eu acho que nós vamos ganhar muito no ataque. Está circulando nas redes sociais, eu vou ler aqui algumas informações que o Thiago Rocha, que é da Rádio Grenal, apurou ao longo do dia de hoje. Está circulando nas redes sociais, vocês devem ter recebido, os nossos telespectadores também, um vídeo de um grupo de, entre aspas, torcedores do Inter, estão tirando sarro com o torcedor do Grêmio, que deixaram ele só de cueca, e ele saindo do Transurb, fazendo ele ir embora e zombando com esse caso, e tem foto desses torcedores também. Deste grupo de torcedores, e a mensagem nas redes sociais já fazia menção a isso, estava um conselheiro do Inter, Eduardo da Silva Rodrigues, do movimento Povo do Clube, e o Thiago Rocha postou nas redes sociais uma decisão da 2ª Vara Criminal e Juizado do Torcedor e Grandes Eventos da comarca de Porto Alegre. O conselheiro do Inter, o Eduardo da Silva Rodrigues, do Povo do Clube, assim como o Leonardo Sturm Paim, são 2 torcedores que foram identificados nessa medida cautelar. Eles estão afastados pelo período de 90 dias das praças desportivas, não podem assistir aos jogos nos estádios. Uma decisão do juizado, juizado torcedor, que já está vigorando desde o Grenal do dia 11 de março. Então é bom a gente destacar isso. E claro, aí o Internacional, dentro da sua ouvidoria, dentro do seu processo de comissão de ética, vai analisar se a situação cabe ou não uma postura, também alguma sanção dentro do clube. Mas esse vídeo que alguns... Cabe não, deve. Cabe não, É a deve. aplicação do Código de Ética, né? Assim como o Grêmio tem, o Internacional tem. Não tem que Código ter de o Ética. Ministério Público vindo. Já antes, por dentro do Inter, já tinha que haver uma punição. Essa é a minha opinião. A punição do Ministério Público e do O Grêmio juizado teve, torcedor já teve. o Grêmio teve, tempos atrás, uma situação parecida com essa, e o conselheiro, antes de ser punido, pediu demissão do conselho. 3-2 hoje pro Grêmio, pode ser? O voto do Roberto Tiz. Teu voto hoje. Tá, vamos ganhar, vamos ganhar. Eu Maurício? acho que o Grenal hoje é 2-2. Encerra o programa, Roberto. Maurício, quinta-feira que vem, sábado pela televisão, e na próxima quinta, Vôlei Canoas na televisão. Falaremos mais sobre isso amanhã, 1 da tarde, a repercussão do Grenal aqui na Ubra TV. Boa noite.